Aleluia! Hoje é 2 de janeiro, 1 Reis 19, resumo. Elias chama Eliseu para o ministério. Ele disse, deixa eu beijar a minha família, me despedir da minha família. Ele disse, vai e volte logo. E Eliseu voltou e exerceu o chamado. Jesus também chamou algumas pessoas para o ministério. E um deles disse, deixa eu me despedir da minha família, deixa eu beijar o meu pai. E Jesus disse, aquele que coloca a mão no arado não pode voltar atrás. Preste atenção, meus amados. Se Deus tem um chamado para você e você sabe disso, não fuja do seu chamado. Até porque se alguma pessoa desejar fugir do chamado, Deus não vai ficar preso a essa pessoa. Deus levanta outros. Aquele a quem Jesus chamou disse, esse daí não está preparado e o reino não é digno para ele. Então eu te digo uma coisa, exerça o seu chamado, você será muito mais feliz, será muito mais abençoado em cumprir a vontade de Deus em sua vida. E eu lhe digo, faça o seu melhor. Aconteceu algo esses dias em um estado do Brasil aí, onde uma pessoa, um pastor não quis mais exercer o chamado. E Deus vai e levanta alguém no meio da família para cumprir o propósito dele. E essa pessoa ainda por cima ficou indignada, porque ela não iria mais exercer, aí outro foi consagrado, outro foi renovado. Quer dizer que então se um pastor deixar de exercer o chamado, um levita, um ministro, alguém que serve a Deus na casa do Senhor, parar de servir a Deus, então Deus para a obra naquela cidade, naquele estado, naquela igreja, naquele ministério, porque alguém não quer mais cumprir o chamado? Ô meu irmão, precisamos deixar de ser ingênuo. Judas se perdeu no meio do caminho, foi levantado outra pessoa no lugar dele. Saul se perdeu no meio do caminho, Deus levantou Davi. Geazi se perdeu no meio do caminho, Deus levantou outro. Quando a gente acha que é alguma coisa, Deus levanta 10 melhor do que nós. Será que aquele momento em que Elias desejou morrer, se mostrou frustrado, quase uma depressão? Será se não foi por causa disso que logo em seguida Deus mandou levantar Eliseu? Será se não foi por causa disso? É muita coincidência Deus levantar Eliseu justamente logo após essa crise que Elias teve. Então coloque no seu coração, nenhum de nós somos insubstituíveis. Nós precisamos, na verdade, aprender a obedecer à voz do Senhor e cumprir o chamado como deve ser cumprido. Deus não está preso a ninguém. Então alguém se acha tão bom, se acha tão indispensável diante de Deus, porque, não sei, né? Mas alguém pode até dizer, se eu não estiver lá, a obra de Deus não faz, não funciona, não acontece. Se eu não estiver lá, a obra vai parar, as coisas não vão fluir. Então você é o próprio Espírito Santo, é o próprio Jesus, é o próprio Deus? Você sabe muito bem que Moisés quebrou uma determinação de Deus. Deus disse, fala para a rocha. Moisés bateu na rocha. E a partir daquele momento, Moisés perdeu a bênção. Perdeu o direito de entrar na terra prometida. O que foi que Deus fez? Levanta Josué. Meus amados, você vai ver inúmeras situações na Bíblia, Deus substituindo pessoas que empinaram o seu nariz, que acharam que era alguma coisa, e Deus levantou outro que foi até melhor do que aquela pessoa poderia ser. Quantas pessoas que fugiram dos seus chamados? Quantas pessoas que negaram a obra que Deus tinha para a vida de cada um deles? Servir ao Senhor nunca será em vão. Teremos todo cuidado, teremos toda provisão, teremos todo livramento, teremos unção, teremos a graça de Deus, teremos o próprio Deus junto de nós, nos fortalecendo, nos mantendo, nos capacitando em tudo. Vocês conhecem a história do Gadareno? Jesus foi para aquele lugar para libertar unicamente aquele homem. Escuta isso. O homem que era possesso de mais de 2.000 demônios. Num dia só, aquele homem foi liberto, foi restaurado, foi transformado pelo poder de Deus. Quando ele quis seguir a Jesus, Jesus disse, não, fica. Eu estou entregando em tuas mãos essas cidades aqui, 10 cidades, chamada Decápolis. Prega o evangelho, fala para todas essas pessoas o que o Senhor fez por ti. Em um dia só, aquele homem foi liberto, aquele homem foi restaurado, eu vou dizer na minha linguagem, foi consagrado a missionário, a pregador do evangelho, para pregar para aquelas 10 cidades. Será que não é porque estava faltando alguém que se dispusesse a pregar ali em Decápolis? E Deus teve que libertar um e fazer toda essa consagração para que ele pudesse ser usado pelo Senhor? Será se naquela cidade, no meio daquele povo todo, dos que seguiam a Jesus, será se não teria ninguém capacitado então para estar ali? Então preste atenção, Deus pode levantar pessoas assim, e deixar muito crente antigo no banco, lá no banco,
e Deus levanta outro no lugar dele, porque ele não quis se submeter, ele não quis servir ao Senhor. E eu digo, a obra de Deus não para. Quantos pastores que vocês já ouviram envolvidos em escândalos? Quantos pastores presos? Quantos ministros do Evangelho desistiram do chamado? Onde está Priscila Alcântara? Onde está a J.A.? Onde está muitos outros pastores que se perderam no meio do caminho? Aonde está Kleber Lucas? Aonde é que está aquele rapaz do 4x1, se eu não me engano? Mas veja bem, aí eu te pergunto, e Deus parou a obra porque esses pararam de servir ao Senhor? De forma nenhuma. Então, em nome de Jesus Cristo, procure simplesmente cumprir o chamado do Senhor. Cumpra o seu chamado, faça a vontade de Deus. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Em o nome de Jesus, todos esses que se perderam, se afastaram do caminho, se desviaram da presença, o que foi que Deus fez? Deus levantou pastores mais abençoados, levitas mais abençoados, cantores mais abençoados, pregadores, ministros. Levantou aqueles que agora estão fazendo algo com excelência para o Senhor. Guarda no teu coração isso. Nós não somos insubstituíveis. Novamente vou dizer o que eu digo sobre mim mesmo. Eu sempre digo isso, que se eu levantar o meu nariz, Deus levanta 10 melhores do que eu. Então, em nome de Jesus, só sirva ao Senhor de verdade, com qualidade, com verdade, com temor, com santidade. Acima de tudo, seja obediente aos seus líderes. Obedeça aos seus líderes, que você está obedecendo a Deus. E você será bem sucedido por onde quer que você andar. E não esqueça de que foi o próprio Jesus que disse isso. Aquele que coloca a mão no arado não pode voltar atrás. E se voltar atrás, não é digno do reino de Deus. Queridos, Deus não vai ficar bajulando ninguém. Vem fazer a obra, eu preciso de você. Vem ministrar, vem fazer isso, vem cuidar de vidas, vem servir ao reino. Parece que tem pessoas que querem ficar sendo bajuladas. E Deus não vai fazer isso. Deus é Deus. E Ele vai levantar outro em algum lugar. Como diz a palavra, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Nesse sentido, os primeiros serão os últimos. Então vamos abrir o coração ao Senhor para servi-lo de verdade. E digo a todos vocês, quem faz a vontade de Deus, quem serve a Deus, não tem nada a perder. Pelo contrário, só tem a ganhar. Você está servindo, irá servir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores.